Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Deda, especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software. E o tema da nossa entrevista será os impactos da transformação digital na prática do direito. Rodrigo, prazer enorme receber você aqui no programa. Prazer é meu, Divino. Tudo bem? Como é que vão os espectadores, ouvintes? Pois é, tenho certeza que muitos ouvintes estão ligados conosco agora com uma pulguinha atrás da orelha tentando entender por que eu vou conversar com um advogado a respeito de transformação digital na prática do direito. Aliás, uma coisa que eu tenho observado muito, Rodrigo, é a importância do direito cada dia mais em tantas áreas específicas e especialmente no agronegócio. Eu tenho trazido aqui muitos advogados que têm falado de áreas afins ao agro e que cada dia mais parece que o agro sente essa necessidade de andar junto com o direito, principalmente com pessoas especializadas. Eu gostaria de ouvir de você quem é o Rodrigo Deda, que você falasse um pouco do seu trabalho, onde você mora, onde você atua profissionalmente. Bom, vamos lá então, Divino. Eu sou advogado aqui em Curitiba, do escritório Marins Bertoldi Advogados. Eu entrei para estruturar, o escritório já atuava na área de direito digital, de ISG e de uma série de outras questões digitais, como LGPD, né? Mas a ideia foi que eu ingressasse no escritório para reforçar essa área, né? Constituir aí, estruturar toda a área agora. E dentro dessa ideia, eu tenho uma formação, como os ouvintes e você viram, né? É uma formação multidisciplinar, né? Então, para o direito digital isso é muito importante, porque a gente precisa entender tecnologia, a relação das pessoas com a tecnologia, como que isso impacta nas relações sociais e, eventualmente, né? Isso vai acabar gerando conflitos, ou mesmo a gente vai gerir o risco para evitar esses conflitos, né? E daí o impacto, sim, no direito, né? Então, eu já fui jornalista no passado, já trabalhei, já criei aceleradora de impacto social, já trabalhei muito com startups, então conheço muito também da prática das startups. Então, o que elas necessitam, inclusive, para poder evoluir, escalar os seus negócios, né? E o nosso papel sempre é de dar um apoio para que, seja no direito, seja e no passado, né, junto com as startups, para que elas tenham clareza e reduzam o seu risco jurídico, né, para que elas consigam aí evoluir e ter mercados aí escalar seus mercados, né, e ter muita rentabilidade. Então essa é a ideia que eu gostaria de passar de início, né? Eu sou um advogado que tem uma visão muito forte na área de negócio, né? E então a gente sempre trabalhou muito com o digital, mas também com outras áreas que estão atreladas, a questão de propriedade intelectual, a questão de fusão e aquisição, a questão de investimentos, já fui também na gestão passada da OAB, eu fui membro da Comissão Especial de Direito para Startups do Conselho Federal, fui por 2 gestões aqui no Paraná, presidente da Comissão de Inovação e Gestão. Hoje eu sou coordenador de inovação da OAB Paraná, aqui no Paraná, né? Então, essa abordagem, essa visão de inovação, ela está muito atrelada ao direito e tem tudo a ver com o agro, sabe, Edvino? Porque o agro não é de hoje, você bem sabe disso, né? Os ouvintes aí também da região, que não é de hoje que o agro tem ele investe em tecnologia muito forte. O que tem de diferente agora, mas não agora, mas já de alguns anos para cá, é que a tecnologia da informação se tornou um ativo cada vez mais relevante para o agro. Tanto que a gente sabe que há uma quantidade de dispositivos de internet das coisas, por exemplo, né,
ou seja, dispositivos, alguns tipos de sensores que utilizam a internet para fazer as máquinas se comunicarem via internet com programas e com o ser humano, que isso acaba tendo aí uma nova complexidade, um novo mundo para a gente discutir direito também, né? Não só a questão do IoT, mas também as startups do agro têm se tornado cada vez mais fortes, seja na área de financiamento, seja na questão de precisão, né? E também envolvendo aí dispositivos sensores de IoT, né? Junto com sistemas aí que são chamados muitas vezes de cyberfísicos, né? Então, agro, direito e tecnologia tem tudo a ver, né? E é importante a gente ter essa clareza para conseguir sempre trabalhar melhor as demandas que vêm do agro, né? Esse conceito do direito digital, ele é novo? Assim, para mim é novo. Eu não tinha ouvido falar ainda em direito digital. Legal. Essa é uma boa pergunta, porque, primeiro que assim, direito digital não é um ramo do direito, não é um ramo como processo civil, processo penal, né? Direito do consumidor, que tem um código sobre isso, né? O direito digital, ele é muito uma abordagem, uma forma de ver as coisas e como trabalhar, porque a gente precisa entender muito de tecnologia para que a gente consiga entender os fenômenos que acontecem, ou seja, quando a gente fala fenômenos, vamos pensar uma plataforma digital, né? Como é que o direito incide nas plataformas digitais? Então, o direito digital, ele se debruça sobre esse tipo de problema. Agora, tem uma área que, na verdade, afeta todos os ramos do direito, que é o direito, a questão da proteção de dados, que é uma área muito nativa do direito digital, né? Muito embora a gente diga que a proteção de dados está muito conectada com o direito digital, eu poderia dizer para você que, na verdade, tudo que tem regulação de tecnologia é atrelado ao direito digital, né? E a proteção de dados, pela sua abrangência, né, que afeta a nossa vida em todas as áreas, né? Desde o momento que a gente acessa uma rede social, desde o momento que a gente vai fazer um financiamento ou arrendamento, por exemplo, mercantil, né? A gente sempre está aí compartilhando com uma série de financeiras, de bancos, de empresas, nossos dados pessoais para conseguir algum tipo de relação jurídica, né? Então, o direito digital ele vai se debruçar muito sobre a questão da proteção de dados pessoais, sim, mas tem outras áreas que são extremamente relevantes, como a gente já falou do IoT, como a gente também sabe a questão da inteligência artificial, né? A tecnologia da inteligência artificial, ela é uma tecnologia que está sendo discutida agora no Congresso, um marco legal dessa tecnologia. E por que isso é relevante? Porque a grande preocupação do legislador e também a preocupação de todo mundo que estuda inteligência artificial e direito é que ela não cause nenhum tipo de discriminação ao indivíduo, né? E a gente tem hoje aí muitos exemplos já internacionalmente, inclusive, de vieses, ou seja, de decisões preconceituosas de inteligências artificiais por uma série de questões. Ou o problema foi mal modulado, ou então a gente teve aí os dados que foram introduzidos para treinar, né, o algoritmo de inteligência artificial foram dados que produziram o viés. Então é algo assim que requer muito cuidado, né? E não é só o Brasil que discute isso, né? A gente sabe hoje que a União Europeia está discutindo também um marco legal de inteligência artificial muito robusto também. Então, quando a gente fala em direito digital, a gente está falando do impacto da tecnologia nas relações humanas, né? E como isso acaba também aí importando para o direito, seja na prevenção de conflitos, né? Aliás, muito da atuação do direito digital ele é consultivo, ele é anterior à questão de ter um litígio, né? Mas mesmo também aí nas questões de litígio, né? Então é uma área bem ampla e requer aí uma clareza para a gente poder lidar com essas tecnologias e com o direito, né? Rodrigo, o que é exatamente essa LGPD? Bom, a LGPD, quando a gente fala em LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando especialmente com relação a dados pessoais, de pessoas naturais, não pessoas jurídicas, né?
aquelas chamadas pessoas físicas, né? Uhum. Essa lei, ela tem uma forte inspiração no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, lá da União Europeia, né? E tanto na União Europeia quanto no Brasil, a intenção, né, da lei, do regulamento, é que a gente consiga proteger o cidadão, que é o titular do dado pessoal, de grandes empresas. Essa foi a primeira preocupação, né, das grandes empresas de tecnologia, para evitar que possa ter algum tipo de discriminação, algum tipo de violação dos direitos das pessoas, né? Então, Na essa foi prática, como é que poderia ser essa discriminação, essa violação de direitos? Bom, vamos lá. Tem um tipo de técnica que não é ilegal, tá? Mas ela pode ser ilegal, que é criação de perfis, por exemplo, né? A gente, quando, por exemplo, utiliza uma rede social, a gente a gente está toda hora entregando informação sobre nós ou sobre o nosso comportamento dentro daquela rede social. Certo. E esses dados podem ser utilizados para criar perfis de usuários e pode ser utilizado, inclusive, contra a própria pessoa, né? Vamos pensar, quer ver um exemplo assim, que seria ilegal, de uma ilegalidade, né? Imagine que uma plataforma de mídia social, ela consegue identificar pessoas que gostam muito de bebidas, né? Ou mesmo classificação aquela pessoa como alcoólatra, e começa a fornecer, por exemplo, propagandas só sobre álcool. Ah. Dependendo como for isso feito, como estiver esse perfilamento acontecendo, pode ser considerado ilegal por estar prejudicando a saúde da pessoa. Eu digo pode porque é uma questão sempre muito difícil de você conseguir aferir, mas esse é um exemplo. Outro exemplo importante é o exemplo da discriminação, né? Pura e simples discriminação das pessoas por conta de raça, de religião, né? Que pode, inclusive, acontecer quando se utiliza dados pessoais para criar inteligências artificiais. Você tem, por exemplo, algumas decisões nos Estados Unidos que acabaram banindo as inteligências artificiais na área da polícia, porque elas estavam criando muitos vieses e acabando discriminando pessoas por conta de raça. Então, são cuidados que a gente tem que ter ao criar tecnologia e utilizar dados das pessoas, né? Outra forma de você fazer discriminação, não precisa ser raça ou por conta de doença, né, ou por conta de uma vulnerabilidade da pessoa, é a gente pensar, por exemplo, que eu começo a verificar o jeito que você atua na rede social ou numa série de redes sociais, que isso também é possível hoje em dia através de monitoramento na internet, e daí eu sei que você tem um poder aquisitivo alto e te cobro mais caro por um hotel. Esse tipo de prática é proibida, por Olha exemplo, só. né? Então, existem várias formas Uhum. de a gente utilizar os dados contra as próprias pessoas. Agora, coisas mais prosaicas que podem acontecer. Você entrega os seus dados, e a aplicação bem direta e simples da LGPD. Você entrega seus dados para uma finalidade. Por exemplo, você vai numa imobiliária e passa seus dados para a imobiliária porque você está querendo comprar um apartamento e ela Uhum. vai te mandar proposta. De repente, alguém nessa imobiliária pegou os dados dos clientes e agora está querendo vender sapato para você. De repente, você nem sabe que foi. Aham. Que nem é uma imobiliária que está fazendo, mas alguém da imobiliária pegou esses dados e está Uhum. querendo te vender sapato. Isso é proibido, né? Porque você não tinha uma expectativa de que fosse te vendido outra coisa com aquele dado, Uhum. né? E muitas vezes isso pode acontecer por conta de vazamento. Claro que aí há uma série de dificuldades, às vezes, da gente provar esse tipo de coisa, né? Mas é um tipo de coisa importante de saber que as violações elas podem ocorrer de várias formas, né? Aham. Um tipo de violação importante que a gente tem que ficar muito ligado é com relação a dados de cartão de crédito, a meios de pagamento. Imagine que seus dados de cartão de crédito que você faz algum tipo de compra acabam sendo clonados, né? Uhum. Por uma falha de segurança. Isso é possível, já aconteceu várias vezes e a gente tem aqui também aí uma necessidade de que as empresas que trabalham com isso tenham realmente não só sistemas técnicos, né, de proteção de dados, de segurança de informação, mas também de uma série de controles jurídicos, inclusive, com relação aí
aos seus funcionários, com relação a terceiros com quem compartilham dados, para trabalhar isso, né? E mais, né? O que a lei fala? Aí tem coisas mais simples ainda, sabe, Divino? Imagina o seguinte: a gente está a pessoa, você tem que ser, o indivíduo tem que ser informado com muita clareza, muita transparência, de fácil acesso, como que os dados dele estão sendo tratados. Ele não pode ser pego desprevenido com um tratamento que nunca foi informado para ele. Né? Como o caso aqui, por exemplo, que eu falei, né, de repente você entregou seus dados para que você consiga um apartamento, para conseguir comprar um apartamento, e de repente estão utilizando esses dados para te vender outra coisa que você nunca nem quis. Isso é a coisa mais comum, né? De repente você vai lá e baixa um e-book a respeito de um assunto que te interessa. Aí você tem que colocar ali o seu e-mail, tem que colocar o número do seu telefone, ou sei lá, alguma coisa assim. Né? E isso acaba de alguma forma trazendo aí. O Facebook, o próprio Facebook usa muito isso. Você vai lá, visualiza alguma coisa e depois ele te impacta o tempo inteiro com... Você visualiza um sapato, o tempo inteiro fica te mostrando sapato, né? Então é um negócio que não para. Um outro tema que eu gostaria de ver com você é o seguinte, uma outra demanda atual do direito é o ESG, o ESG, né? Que é uma coisa que se fala muito. O que é esse ESG? Bom, são práticas de conformidade, né, de compliance, né, de questões ambientais, sociais e de governança, né? Esse tema, esse é o segundo ano que esse tema ficou muito forte no Brasil, já vem de fora também, assim, tem uma força fora do Brasil grande. É um tema muito importante porque ele não trata somente da gente falar de conformidade legal, ou seja, de respeitar a lei, mas sim de ter uma posição proativa para que temas relativos a essas três questões, governança, questões sociais, questão de ambiente, se tornem pauta das empresas, né? Certo. E as empresas, veja, e hoje no mercado já se tem uma clareza de que esses temas eles trazem uma performance mais assertiva, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão do social, né? Hoje se fala muito em diversidade, né? Seja de gênero, seja diversidade de pessoas, né? De raça, enfim. Toda essa questão da diversidade ela se tornou muito relevante, e ela não é relevante simplesmente por uma questão assim de justiça social. Ela é relevante porque hoje se sabe já, se reconhece que isso traz inovação. Quanto mais um ambiente é diverso, mais é fácil da inovação acontecer, porque são vários pontos de vista que estão sendo compartilhados, e isso traz aí um ganho bem grande, né, para a empresa. Né? No caso ambiental, né, os mecanismos que a gente tem de ESG eles são relevantes também, isso de forma global, mas no ambiental melhor ainda, porque a gente consegue ter consciência de que momento nós estamos dentro da organização e o que nós precisamos fazer para melhorar, né? E podemos estabelecer metas, né, no ESG para isso. O ambiental é algo claro assim, de fazer, porque a gente consegue fazer uma avaliação de riscos muito forte também com relação à questão das questões ambientais e conseguir, ao longo do tempo, ir melhorando nossos indicadores, né? E com relação à governança, né, é algo sempre importante para todos os stakeholders, especialmente acionistas, né? A gente está falando aqui em ter um propósito muito claro do negócio, ter transparência, né, na forma como a gente trata os assuntos. A proteção de dados, inclusive, entra muitas vezes aqui para alguns indicadores de governança também. Então você tem aí questões de anticorrupção, né, de conformidade, né, de compliance, entram aqui. Você tem todo aí um cabedal de políticas que você pode criar a partir desse eixo ESG para melhorar aí toda a organização, né? Isso tem sido muito rico isso, e para cada tipo de negócio você vai ter aí uma forma de fazer. Não é algo que você tem assim uma receita de bolo para tudo, sabe? Entendi. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você falou, Rodrigo, lá no primeiro bloco da nossa entrevista a respeito das startups no agro, e tá pipocando startup aí para todo lado. Parece ser um negócio muito inovador, muito bom, mas muitas startups quebram logo no início ou acabam trazendo problema para quem põe dinheiro ou para quem utiliza os seus serviços, né? Perfeito. Veja, gente,
O que a gente tem que ter clareza é que startup está lidando com risco, né, e está buscando sempre um mercado em que ela possa atuar de uma forma que ela consiga achar um nicho de mercado que ela tenha cliente. Essencialmente é isso, né? Então, até a definição de startup que o Steve Blank, que é um grande professor de empreendedorismo, traz é aquela clássica, né, que é um time provisório que está em busca de um modelo de negócio que seja viável, que seja lucrativo, que você possa repeti-lo, né, no tempo, né, e que seja escalável, ou seja, que eu consiga... quando a gente fala em escalável, o pessoal do agro entende bem isso, porque é que nem a produção de escala, né? Significa que quando você vai ter mais um cliente, não significa que você tem que gastar o mesmo tanto para cada cliente, né? Ao longo quando a gente escala, significa que a gente vai gastando menos dinheiro para o próximo cliente que vai entrar, né? Que a gente vai atender. Então, a escala tem disso, né? A gente gasta... os custos não são proporcionais à escala, né? A gente mantém custos baixos e consegue ter muita receita a partir de muitos clientes. Então, essencialmente, é essa a ideia de startup, ela vai buscar um mercado, né? E no caso do agro, é interessante porque é um fenômeno que também é crescente, né? E a gente vê isso até mesmo porque no centro-oeste do país a gente já vê várias aceleradoras se organizando, ecossistemas, a gente chama muito de ecossistema, né? Isso. Que é a articulação das empresas com mecanismos de fomento como o Sebrae, com também universidades, aceleradoras, incubadoras, né, e o pessoal que está pesquisando, e empreendedores e investidores que vão buscando esses negócios. É claro, né, que como então a gente está falando que é um negócio de risco, né, é importante entender, se for para investir, como que vai ser a estratégia de investimento. Você vai ter aí vários tipos de investidores, vai ter gente que gosta de investir bem no início, que são chamados dos anjos, né? Isso. Mas aí vai ter, depois você vai ter aí vários outros atores que gostam de investir já muito dinheiro, e já muitas vezes, inclusive, já compartilhando, inclusive, aí a gestão de empresas, né? Para toda tecnologia, na verdade, a gente vai ter um momento de euforia, e aí alguns a gente vê assim, depois desse momento de euforia, né? Muita gente acaba quebrando, normal, né? E daí você vai ter aí aqueles que conseguiram achar um modelo de negócio viável, que faz sentido para clientes, que conseguiram fazer isso ser rentável e começam a entrar no que a gente chama de vale da produtividade, né? Então até a consultoria Gartner faz vários gráficos desses, que quem quiser depois procura o tal do Hype Cycle, né? São os ciclos de várias tecnologias. Eles têm isso para várias tecnologias que eles vão mostrando qual que é o nível de maturidade de cada tecnologia. E no caso do agro, você vai ter aí várias tecnologias que vão fazer sentido, tá? Você vai ter fintechs de agro que vão tentar trabalhar com uma possibilidade das empresas, dos agricultores, para os produtores conseguirem financiamento mais fácil, seja de maquinário, seja muitas vezes até de arrendamento, já vi startups de arrendamento. Você vai ter aí startups que vão tratar de mais tecnologia hardware mesmo, ou seja, de buscar uma inteligência com IoT, né, ou seja, utilizar dispositivos de internet das coisas para melhorar a produtividade, tem muito disso também. Então você vai ter uma ampla gama aí de possibilidades no agro, né? Deixa eu te dar um desafio gigante agora, Rodrigo. Em 1 minuto, que é o tempo que a gente tem agora, você falar de como a inteligência artificial e a internet das coisas vão entrar e vão atuar no agro do futuro. Bom, aí é bem legal, porque a internet das coisas e a inteligência artificial tem tudo a ver, porque as informações que venham dos dispositivos de internet das coisas, eles podem alimentar algoritmos de inteligência artificial para tomada de decisão. Então, um grande foco aqui vai ser uma melhoria na capacidade de tomada de decisão das empresas de todo o agro mesmo, né? Então, eu acho um momento bem auspicioso de pensar essas tecnologias, né, e começar a entender melhor para que tenha aí maior produtividade e a gente consiga tornar aí o país mais próspero. Bom, então a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que marcar uma outra vinda sua aqui, um outro bate-papo para a gente falar especificamente desse assunto. Eu adorei, você pegou um tema assim que para mim era complicadíssimo e acabou fazendo esse tema ficar leve e bem entendível para as pessoas. Eu te agradeço imensamente, muito obrigado por trazer tanto conhecimento para a gente.
Vai ser um prazer estar com você de novo. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por me ouvir aqui, pessoal. E até a próxima. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.